bom dia, tá? Para quem viu a chamada no canal, estamos aqui para a terceira semana falando de virtualização. Nas semanas anteriores, nós introduzimos o conceito, né, que talvez para alguns ainda não tenha, digamos assim, se encaixado perfeitamente. Lembrando que a virtualização é uma prática, né, que tem como objetivo maior criar dispositivos no universo virtual, sem que você precise dispor, né, de dispositivos fixos, né, físicos, reais. Embora, pelo menos, a máquina que hospeda, né, ou seja, aquela que reside o seu parque virtual, essa sim precisa ser de verdade, real. Tudo bem? E para hoje, eu estou disponibilizando aqui para vocês dois links. O link do VirtualBox, que é um software da Oracle, tá? Que nós vamos usar aqui para virtualizar. Temos várias outras opções de ferramentas de virtualização. Professor, tem que ser o VirtualBox? Nesse momento aqui, eu estou sugerindo o VirtualBox, tudo bem? Para que a gente possa praticar o recurso de virtualização. Se vocês quiserem conhecer outras ferramentas, por exemplo, particularmente, eu estou testando aqui, né, em casa, a estação, né, a plataforma de virtualização do Esri. Eu estou já há alguns dias trabalhando com isso. Achei interessante, mas assim, para uso em aula, acredito nesse momento o VirtualBox acabar sendo um pouquinho mais simples de transmitir para vocês. E aí, na medida que a gente for avançando, se vocês quiserem testar outras alternativas, repito, tem várias. Opto pelo VirtualBox, pela experiência que nós temos aqui, acaba sendo um software de virtualização que dá para trabalhar com ele, assim, digamos, com recurso médio, né? E aí varia muito das máquinas virtuais que formos criar, né? Como nós colocamos aqui na nossa primeira aula, a máquina virtual que você está criando, ela tem que caber na sua máquina real. Se você tem, por exemplo, 4 GB de memória RAM, não adianta querer virtualizar uma máquina com 4, usando tudo que você tem de memória, não vai rolar. Se você tem, por exemplo, 1 tera de HD, não adianta querer criar uma máquina virtual com 2 teras. Traduzindo, né, fazendo uma analogia um pouco sutil, o teu sonho tem que caber na realidade que você tem. Não adianta você sonhar algo que não cabe na sua realidade. Aí não é sonho, é delírio. Se você quer virtualizar uma máquina virtual que não cabe no seu hardware real, não vai funcionar. Tudo bem? Então, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês rapidinho, só para explicar para vocês alguns conceitos que nós ainda não falamos. Mais rápido aqui, pessoal, nossa reunião aqui vai durar alguns minutos, para que a gente possa traduzir alguns termos que estão aí, né? Por exemplo, arquivo de imagem. O que é um arquivo de imagem que vocês vão precisar para realizar uma virtualização? Como que a gente procede esse processo aqui de virtualizar? Então, eu vou mostrar isso para vocês e aí a gente para o intervalo. Na volta, eu acho que vai dar tempo de vocês colocarem para baixar, que dependendo do que nós formos virtualizar aqui, alguns arquivos de imagem são um pouquinho grandes, tudo bem? E para quem estiver utilizando o celular, a gente busca uma alternativa aqui, tudo bem? Eu deixo um link aqui na hora do intervalo para virtualizar imagens para smartphone. Porém, enfim, como eu sempre digo, né? Inclusive, estou usando o smartphone para compartilhar as aulas no ensino híbrido, né? Quando eu estou no laboratório e não temos câmera para conseguir compartilhar áudio, faço pelo celular. Então, eu sei como é algumas questões dentro do celular, porque não é a mesma coisa. Tudo bem, gente? Eu sinto isso na pele quando estou agora dando aula no laboratório, quando eu não consigo compartilhar o meu trabalho pela internet, né, para atender as turmas que estão em casa, porque nós temos turmas que estão presenciais e turmas que estão em casa. Quando divide, temos aí uma quantidade que está presencial e uma quantidade que está remota. Para que eu possa me comunicar com quem está online, eu estou usando o meu smartphone, porque no computador da escola, embora tenha internet, eu não tenho nem câmera e nem áudio. Não precisamos da imagem, mas pelo menos o áudio eu precisaria, né? E aí eu vejo como é complicado algumas coisas muito simples que nós fazemos no computador, no smartphone não é a mesma coisa. É adaptável, mas não é o ideal. Tudo bem? Vou compartilhar minha tela. Então, Agatha, quem está usando o celular, eu vou disponibilizar aqui arquivos de imagem para vocês utilizarem isso no smartphone. Porém, como eu digo, é adaptação.
né? Não é uma prática das melhores, enfim, e dependendo do recurso que você tem no smartphone, fica mais difícil ainda, porque, como eu digo, sempre, né? Smartphone, por mais smart que ele seja, inteligente, funcional, não faz milagre, né? Não foi projetado para esse tipo de prática. São adaptações, e aí a gente, né, procura caminhar na medida do possível, tá ok? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pergunta, estão vendo minha tela? Aparece para vocês aí, compartilha. Sim. Tá aparecendo sim, professor. Sim, professor. Vamos lá, perfeito. Bom, aqui eu estou no site do VirtualBox, que é uma ferramenta, né, um software criado, desenvolvido pela Oracle. Oracle, uma das gigantes do segmento tecnológico, não apenas na questão da virtualização, mas a Oracle hoje, enfim, para bancos de dados, uma série de recursos voltados para sistemas de informação, a Oracle ela já é não vou dizer uma unanimidade, mas ela é uma empresa que tem aí um know-how e uma tradição, né, uma confiabilidade muito grande dentro do segmento tecnológico. E tanto na esfera da virtualização corporativa, né, para grandes empresas, ofertando soluções empresariais, como também para pessoas, né, pessoa física, pesquisadores, professores, escolas, estudantes, nós temos também aqui a opção de virtualização também, né, ela também oferece esse recurso. E aqui é o site da Oracle, né, o endereço da Oracle no direcionamento para virtualização, e o software que nós estamos propondo para vocês aqui é o VirtualBox. Reparem, pessoal, para quem tem boa memória, acredito que na nossa primeira ou na segunda semana, no segundo episódio da série Virtualização, eu deixei um vídeo sobre como ativar a virtualização em alguns processadores da família, da série da linha Core da Intel, multicore da Intel. Tá? Nem todos os processadores vêm com esse recurso desbloqueados. Os mais recentes, os mais atuais, as gerações atuais da Intel, eu acredito que não precise disso, né? Mas, repito, eu tinha, né, há pouco tempo atrás, estava usando em aula um notebook com um Core i5 na terceira geração. Então, quando você baixa o software de virtualização e vai criar a máquina virtual, em algum momento dá erro. Por quê? Porque o recurso de virtualização precisa ser ativado no setup, na configuração do seu computador. Tá? Nós deixamos um vídeo aqui, se não me falha a memória, na semana passada ou na primeira semana, atentando a isso. Tá ok? Então, porventura, aqueles que tiverem computador em casa, que por exemplo, for a linha, né, por exemplo, o SandBridge, que é a arquitetura da terceira, quarta, quinta geração, se não me falha a memória, não menciona no vídeo, fala todas as gerações aí que precisam ser ativadas, tá? Então... Professor, pois só não. para avisar aqui no chat, estão falando que a Irene não tá conseguindo entrar na aula, por isso que ela não tá aqui, vendo? Ela não tá conseguindo entrar. Deixa eu voltar aqui no chat rapidinho. Obrigado pelo toque. Tudo bem, Murilo. Está gravado, né? Como disse, eu estou mantendo as gravações das aulas, porque na minha ótica não há nada que está diferente para eu deixar de gravar. Então, eu continuo mantendo a mesma linha de trabalho. Então, está sendo gravado, depois ela pode entrar aqui, acessar o arquivo, e também ficamos à disposição aí via chat quando precisar de alguma dúvida, tudo bem? Voltando aqui para o VirtualBox, então só fazendo esse adendo, tá, pessoal, esse alerta, caso, né, vocês estejam usando aí processadores da família Intel, principalmente as gerações um pouquinho anteriores, algumas em particular sugerem, né, necessitam, né, sugestão, precisa ativar o recurso de virtualização no setup, e isso está explicando como fazer em vídeos que nós já postamos aqui em aulas passadas, tudo bem? Bom, passando esse detalhe, que é importante, senão a coisa não funciona, vamos aqui ao VirtualBox. Outra coisa importante, você vai baixar o VirtualBox mediante
o seu hardware. Se você tem, por exemplo, vamos lá, eu estou aqui, ó, a versão 6.1 do VirtualBox. Eu vou aproveitar e vou fazer isso aqui na hora também, tá? Vou clicar aqui no VirtualBox, no download, na versão 6.1. Antes de clicar aqui, para baixar o software, né, o VirtualBox, aqui tem algumas sugestões da Oracle. Ó, máquinas virtuais pré-construídas para desenvolvedores na Oracle Tech Network. Eu confesso que não entrei lá para ver se isso é gratuito. Isso aqui, gente, é muito interessante, tá? Porque o que acontece? Para fazer uma máquina, para criar uma máquina virtual, ou seja, aplicar, utilizar na prática o recurso da virtualização, nós precisamos baixar o software, que é o que nós vamos fazer aqui para vocês, com vocês, e nós precisamos dos arquivos de instalação do software que você vai virtualizar. Traduzindo em miúdos, vamos pegar como uma situação de exemplo aqui. Tá, hoje, por exemplo, vamos fazer uma virtualização aqui para criar uma máquina virtual, por exemplo, com Windows 7. Para fazer isso, eu preciso ter os arquivos de instalação do Windows 7. Porque para fazer a instalação do sistema operacional na máquina virtual, eu vou executar os mesmos procedimentos necessários numa máquina real. Por isso que eu digo, quando você está usando uma máquina virtual, não muda nada em relação a técnicas e procedimentos de uma máquina real. E detalhe, nós temos agora aqui conosco, por exemplo, eu tenho aqui alguns discos de instalação para fazer a virtualização, para instalar na máquina virtual. Mas pergunta que eu faço, vocês têm aí com vocês em casa, neste momento, por exemplo, o arquivo de instalação do Windows 7, do 8, do 10? Acredito que não. E aí nós precisamos ter o quê? Arquivos de imagem. O que é um arquivo de imagem? São as gravações, né? Chama-se arquivos de imagem, são arquivos com extensão ISO. É um padrão industrial de arquivos de instalação. Quando você baixa um arquivo de imagem e grava num CD, ou num DVD, ou num pendrive, para criar uma instalação de um sistema operacional ou de um software qualquer, você tem que ter o arquivo de imagem deste software. Para que esse trabalho seja minimizado, algumas empresas de desenvolvimento, por exemplo, como a Oracle e outras, né, fornecem arquivos de imagem já pronto, para que a gente possa baixar o arquivo de imagem da máquina virtual pronta. E aí você baixa essa máquina virtual pronta e já tem tudo resolvido. Isso aqui vai ser o nosso plano B, tudo bem? No nosso caso aqui, ó, as máquinas virtuais prontas da Oracle fica nesse link aqui, ó, Oracle Tech Network. Esse eu nunca usei, tá? Eu estou disponibilizando aí para vocês no canal esse outro local aqui, ó, o virtualboxes.images. Que aqui, ó, nós temos várias imagens de instalação já prontas. Por exemplo, aqui em particular, Linux, tá? Aqui temos o Linux. Deixa eu ver se descer mais um pouquinho aqui. Solaris, que é um outro tipo de sistema operacional voltado para máquinas de um padrão diferente, né? Um padrão maior, né? Mainframes, né? Ou computadores de grande porte. Enfim, aqui nós temos vários arquivos de imagem, ó. Arquivos de imagem possuem a extensão ISO. Quando você compra, por exemplo, comprava, né? Porque hoje nós não compramos, é muito raro você comprar um DVD de instalação. A prática comercial e profissional que a gente executa hoje é fazer o download do arquivo de imagem ISO, olha aqui o nome, imagem ISO, tá? Que é o arquivo de instalação do software ou do sistema operacional, e aí você transfere isso para um pendrive ou para um DVD. Hoje, a maioria, né, dos sistemas operacionais, devido ao tamanho, não digo a maioria, mas uma boa parte não cabe em um CD. É necessário um DVD ou um pendrive para que você possa gravar nesse pendrive o arquivo de instalação e instalar esse software no seu computador. Isso na via física. Quando vamos criar uma máquina virtual, por exemplo, nós vamos criar uma máquina virtual hoje, tá? Supondo aqui com 4 GB de memória RAM, tá? 40 ou, sei lá, 500 GB de HD.
e vamos instalar o Windows 7 nessa máquina. Eu preciso do arquivo de instalação, o ISO do Windows 7. O que eu vou fazer? Eu vou procurar por aqui a máquina virtual já pronta para baixar, ou o arquivo de imagem para que a gente possa instalar no nosso computador aqui, fazer o download no nosso computador, e na hora que nós formos fazer a instalação na máquina virtual, nós selecionamos esse arquivo. Tudo bem? Pessoal, desculpem se é muita informação, eu procurei deixar isso para a terceira etapa, eu estou vindo aqui paulatinamente, gradativamente, né? Primeiramente, nós apresentamos o conceito de virtualização, detalhamos isso um pouco mais na segunda aula, mas à medida que vai ficando mais técnico, parece que vai ficando mais nebuloso ainda. A hora que nós formos colocar isso em prática agora no segundo bloco, alguns erros vão acontecer, mas eu tenho certeza que nas próximas semanas, isso que eu estou falando vai aparecer mais claro, né? Porque está ainda muito teórico e muito imaginativo, muito abstrativo. Tudo bem? Mas o que eu quero que vocês guardem nesse primeiro momento aqui. Primeiro, precisamos do software para virtualizar, que é o Oracle VirtualBox. Existem vários no mercado, mas estamos optando por esse. Ponto. Baixei o arquivo. Qual que é o segundo passo? Eu preciso ter a imagem, né? O que eu vou instalar nessa máquina virtual? Porque uma máquina virtual é igual a um computador. Se você criar uma máquina virtual vazia, é a mesma coisa. Vamos agora, sei lá, na Americanas.com, Magazine Luiza, ou vamos entrar na Dell, vamos comprar um Optiflex da Dell, que é uma tremenda máquina aqui, com Core 7 da 11ª geração. O computador. Se ele vier sem sistema operacional, você não liga. Lembra das aulas de GSO do nosso primeiro dia de aula? O sistema operacional é o programa, o software, que vai garantir que você possa dar alguma finalidade de uso para o computador. Isso serve para uma máquina real, física, né? De verdade, e para uma máquina virtual. Se nós criarmos uma máquina virtual agora e não colocarmos nela um sistema operacional, de nada nos servirá. Então, esse arquivo de imagem que eu estou aqui, né, criando poemas a respeito dele, é justamente o arquivo de imagem do sistema operacional que nós vamos precisar instalar nesta máquina. E a nossa ideia vai ser começar pelo Windows e depois partimos para o Linux, para que a gente simule a utilização do Linux aqui. Vamos ter alguns percalços, que é normal, né? Semestre passado eu tive vários, aliás, semestre passado não, no ano passado, minha máquina travou, porque, enfim, compartilhando tela, virtualizando, teremos algumas dificuldades. É normal. Se eu aqui do meu lado, como professor, tenho, porque para compartilhar tudo isso online, pesa um pouquinho e erros surgirão, tá? Acredito que para vocês também. Mas, com calma, com tranquilidade, serenidade, passo a passo, nós vamos construindo esse entendimento da virtualização, beleza? Então, vou clicar aqui em VirtualBox para baixar. Nós temos aqui, né, algumas opções aqui do VirtualBox. Aqui temos a parte de máquinas virtuais, né, VMwares. Aliás, as VMOS aqui são máquinas virtuais pré-construídas, tá? Ou seja, aquilo que eu mencionei na página ao lado, você já tem algumas coisas prontas, que está aqui para vocês poderem baixar, a gente pode testar isso também. Aqui nós temos padrões mais antigos de virtualização, que talvez para algumas configurações em casa aí sejam as mais adequadas, tá? E aqui ele já está separando, tá, gente? Se você vai criar máquinas Windows, você já tem algumas opções aqui. Distribuições Linux aqui, tá ok? Vou colocar aqui, ó, hosts Windows. Detalhe, isso aqui é uma novidade aqui no site da Oracle, tá? Eu vou fazer esse download aqui com vocês, vou colocar aqui na minha pasta Downloads.
Mas eu prefiro os formatos mais anteriores, gente. Pelo seguinte, nos formatos anteriores, eu baixo o VirtualBox e na hora de criar a máquina virtual, eu decido qual que eu vou fazer. Eu não vou já pré-definir uma máquina Windows ou uma máquina Linux. Mas estou usando aqui um recurso mais novo, né? E vamos aqui seguir por ele. Deixa eu só colocar aqui no meu, fazer um download aqui para a parte de downloads, que eu... VirtualBox. Tudo bem? Baixei. Algo que me chamou a atenção aqui, né, que eu ia alertar vocês e não aconteceu, né, eu pensei que ele fosse fazer isso aqui durante o download. Primeiramente, né, 64 e 32 bits. Como ele já fez direto, provavelmente ele fez essa leitura aqui do meu sistema, né, do meu hardware, da minha arquitetura, e já provavelmente baixou a versão adequada, né? Deixa eu dar uma olhada aqui em downloads. Então, eu acabei de baixar aqui o VirtualBox 6 1.26 para plataformas Windows. Deixa eu dar uma olhada aqui na parte de downloads. Ele volta para o mesmo lugar. Professor, pergunta, eu vou ter que baixar isso do VirtualBox, etc? Então, gente, é exatamente isso. Para vocês poderem fazer, né, colocar em prática, que isso vai ser feito nas próximas aulas, e se der tempo, faremos ainda hoje no segundo bloco, pós o almoço, precisa baixar o VirtualBox para ter esse Professor, resultado. porque só ontem eu fui fazer uma pesquisa lá no trabalho de artes, tava travando até no PowerPoint, professor, não tá aguentando nem o PowerPoint. Será que vai dar certo? Não, mas assim, para você baixar aí o software, tudo bem, se a sua conexão estiver lenta, não é um software muito grande, né? Você põe para baixar, nós temos 1 hora aí de almoço e, enfim, a gente testa, né? Vamos fazendo a tentativa. Caso, né, pela experiência que nós temos aqui de semestres anteriores, a maioria consegue baixar. O que dá problema, gente, é na hora de virtualizar, e no meu caso aqui, como eu estou compartilhando tela, né? Repito, por mais que a sua máquina seja boa, eu estaria virtualizando dentro do Teams, compartilhando tela. Então, vocês percebam que não há mágica, né? Eu estar virtualizando, eu já estou consumindo recurso dentro da plataforma Microsoft Teams, compartilhando tela. Então, é natural que eu trave aqui. Pois Então, não. era isso que eu ia perguntar, se ia rodar eu virtualizar, porque não tava conseguindo nem basicamente deixar o PowerPoint lá, tranquilo. Que Só máquina que você tinha... tem aí, Cauã? Rodrigo, professor, é aquele lá, é um Xeon, Desculpa, Rodrigo, é que eu não estou meio vendo antiguinho, vocês aqui pelo... Eu estou sem o chat, então eu não posso vê-los, perdão. Desculpa. é um Xeon meio antiguinho, é um 5420, 6 GB DDR3, HD de 200 GB e sem placa de vídeo. Placa de vídeo queimou, professor, uma tristeza. Não, tranquilo. Olha, com esta configuração aí você tem, vamos lá, querendo ou não, por mais que seja antigo, o Xeon é uma arquitetura de processador para servidor, né? Não é para desktop, não, é server. Então, pode até ser uma arquitetura mais antiga, porém, dá conta. E aqui nós também vamos fazer o seguinte, procurar criar máquinas virtuais com uma configuração baixa, tranquilo? E aí, à medida que for surgindo alguma dificuldade, não há problema. A gente aguarda o tempo de resposta da sua máquina, né? No caso aí, eu vou ter aqui algumas dificuldades também, porque eu estou compartilhando tela. Enfim, fica tranquilo que a gente testa aí, vamos ver o que a gente consegue fazer. Isso que eu estou falando para você serve também para os demais. Tudo bem? Bom, como o nosso horário está praticamente chegando aqui no final, se vocês quiserem aguardar, não baixar agora, tá? Eu vou fazer esse exercício primeiramente aqui, depois do intervalo, e aí vocês têm o longo da semana para fazer isso com calma, não precisa ser agora em 1 hora na hora do almoço, que vocês vão almoçar. Então, para a gente facilitar, vamos ajustar as nossas expectativas, as nossas possibilidades. Vamos fazer assim. Vocês podem até baixar se quiser agora, mas não precisam praticar isso hoje. Depois do intervalo, eu vou fazer isso aqui e demonstrar para vocês. Tudo bem? E assim vocês pegam a hora do almoço, almocem tranquilamente e vocês terão até a semana que vem para fazer esse processo de download, de colocar tudo isso para deixar pronto para fazermos isso na prática a semana que vem. Tudo bem? Então fiquem tranquilos, deixe que no segundo bloco eu virtualizo aqui e vou mostrando passo a passo para vocês. E todos os problemas que eu tiver aqui, porque é normal que eu vou estar compartilhando tela, já faz parte do processo. Tudo bem?
Vamos dar aquela paradinha para o almoço, pessoal? Bora. Professor. Gabriel, por enquanto, fica tranquilo, não precisa baixar nada, não. Eu estou dando uma desacelerada, tá ok? Deixa eu primeiro mostrar isso para vocês aqui no próximo bloco. E aí, no final da aula, até o final da aula, eu defino com vocês qual será a melhor opção, levando em conta, talvez, a maioria, né? O que vocês têm basicamente de hardware em casa. Para se eu citar uma sugestão aqui que não seja compatível com vocês, vai dar problema. Então, eu vou pegar uma para testar aqui, né? Com base nas que nós já fizemos nos semestres anteriores e deu certo. Vai ter aqui um outro probleminha que faz parte e depois a gente define isso, tudo bem? Pessoal, vou parando aqui a gravação. Voltamos aqui depois do almoço para concluirmos esse assunto. Perfeito?